Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso, né, meus irmãos? Meus amados irmãos, deixa eu cumprimentar cada um de vocês. Eu me chamo Ivan Santos e aqui nesse canal eu só falo somente de Deus, as coisas de Deus, e só falo dentro da Bíblia, não falo nada fora da Bíblia. Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, meus amados irmãos? Quero te dar uma direção, né, que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, né, para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e envie para mais pessoas, né? Então vamos para a palavra de Deus. E no final do vídeo, meus irmãos, envie para todos os seus contatos aí, né, para que as pessoas venham ouvir um pouco da palavra do Senhor, né? Amém, glória a Deus. Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Romanos, né? Capítulo 12, versículo 19, que diz assim, ó. Vamos começar do 18, que é melhor para a gente poder entender, né? Se for possível, quando estiver em vós, tendo paz com todos os homens, não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de beber. Se tiveres sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça, mas não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Que palavra, hein? Romanos capítulo 12, versículo 18 em diante, até o versículo 21, né? Que diremos, pois, dessas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém é contra nós, né? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. Quem é que vai impedir o agir de Deus na minha vida e na sua vida, meus irmãos? Ninguém, ainda que o mal tente fazer algo para nos afastar, né? Para nos prejudicar, Deus ele não vai deixar, porque agindo ele, quem impedirá? Ninguém impede, ninguém tem o poder de impedir a vontade de Deus na minha vida e na sua vida, meus amados. Então está escrito aqui, ó, se o seu inimigo, né? Se o seu inimigo tratar você mal, mas você vê que ele está com fome, dá a ele o que comer, né? Se ele tiver com sede, também dá de beber, né? Porque fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a vossa cabeça, né? E você vai fazer aqui, você vai ver aqui no versículo 21, no último versículo, vai falar aqui, ó, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Para a gente vencer o mal, a gente tem que fazer o bem, meu irmão. Não adianta a gente querer tirar o mal da nossa vida se a gente não tiver o bem na nossa vida. Para a gente tirar o mal da nossa vida, a gente tem que ter o bem, né? A gente tendo o bem, o mal não tem lugar na nossa vida, né? Se a gente tiver alinhado com Deus, né? Fazendo tudo certinho, do jeito que Deus manda, não tem mal que vai prevalecer contra a mim e contra você, né? Porque a palavra do Senhor fala, né? Não me lembro qual é o versículo aqui e qual é o capítulo, né? Que fala, né? E nem o livro também eu não lembro. Mas a palavra de Deus fala, né? Agindo Deus, quem impedirá, né? Então, se Deus agindo ele na minha vida, quem impedirá? Ninguém vai impedir, né? Então, se o nosso inimigo tiver com fome, dá de comer, se tiver com sede, dá de beber, porque nós vamos fazer algo bom aos olhos do Senhor, né?
E a gente tem que fazer somente o que Deus manda, meus irmãos. Não adianta a gente querer fazer o que a gente quer mesmo. Se fosse fazer o que a gente queria, né, com certeza eu não estaria aqui gravando esse vídeo, né? Com certeza você não estaria aí do outro lado assistindo esse vídeo. Então nós temos que fazer o que Deus manda. E o que Deus manda? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Lembra do bom samaritano, né? Passou o profeta, não fez nada. Passou o levita, não fez nada. E o cidadão tá lá caído, né? E o bom samaritano, ele passou. Eu creio que ele estava com um monte de coisa para fazer, né? Com um monte de bagagem. Mesmo assim, ele parou e foi lá e ajudou aquela pessoa que estava machucado, que estava ferido, né? Levou até a estalagem, né? Naquela época, chamava estalagem esses lugares de hospedaria, né? Onde hospeda a pessoa, né? Então era uma estalagem. Então falou para o dono da estalagem, deu um dinheiro para ele, né? Cuidou daquele cidadão e depois ainda falou para o dono da estalagem, falou: se gastar mais com ele, não se preocupe, na volta eu venho e te pago tudo. E eu creio que na volta ele veio e pagou todas as dívidas, né? De repente ele nem precisou pagar, porque o dono da estalagem também deve ter se compadecido com aquele cidadão, tratado daquele cidadão, e aquele cidadão, quando ele se reergueu, ele pode ter trabalhado para pagar algo que ele ficou devendo, né? Que porventura ele ia ficar devendo lá, por ele ter ficado hospedado, né? Remédio e outras coisas, né? Então, com certeza, aquele cidadão, quando ele melhorou, ele fez alguma coisa naquela estalagem para poder ajudar, para pagar aquilo que ele ficou devendo, né? Mas a atitude do bom samaritano é diferente, né? Porque naquela época o samaritano ele não se dava com o povo dito, com os hebreus, né? Ele não se dava né, com o hebreu. Então naquela época tinha uma briga, uma treta entre eles. Mas nessa hora o bom samaritano ele não quis saber quem era aquele rapaz, né? Se ele era hebreu, se ele era brasileiro, se ele era mexicano, se ele era haitiano, da onde que ele era, né? Simplesmente ele foi lá e socorreu sem olhar a quem, que é o que Deus manda na palavra dele, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Se a gente for olhar para quem a gente vai fazer o bem, meu irmão, nós vamos fazer bem para ninguém, né? Porque o ser humano não merece que se faça nada por ele. Mas a gente faz por quê? Porque o coração da gente é bom, porque Deus habita dentro de nós, né? O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Por isso que a gente faz as coisas por os outros, porque por a gente mesmo nós não faz nada não para ninguém, né? Mas como nós temos Deus, temos o Espírito Santo de Deus ao nosso favor, né? Por isso fazemos coisas para o próximo, né? Porque é do ser humano, meu irmão, ser ruim, ser perverso, sabe? É do ser humano ser desse tipo, né? Porque não é nem a culpa do ser humano ser desse tipo. A culpa é do jeito que a gente veio. A gente somos fruto de pecado, né? Somos fruto de pecado. Então, que nem diz a própria palavra do Senhor, esse mundo já é do maligno, né? Então, a gente tem tudo para ir para o lado do mal do que para o lado do bem, né? Então, vamos fazer as coisas que agrada aos olhos de Deus, seja agradável aos olhos de Deus, para que no grande dia Deus venha se compadecer e venha ter misericórdia de nós. Porque a palavra de Deus também fala que nós não vamos ser salvos por obra, nem por isso, nem por aquilo. Vamos ser salvos porque Deus ele vai ser misericordioso no grande dia e vai ver se você procurou saber dele, se você procurou andar junto com ele, né? Porque Deus ele deixou o livre-arbítrio para cada um, né? Que nem a palavra de Deus fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. E tudo eu posso também na minha vida, né? Tudo eu posso beber, eu posso fazer todo tipo de perversidade, porque tudo eu posso. Mas nem tudo isso me convém, meu irmão. Nem tudo isso me convém, minha irmã. Então, tudo eu posso, mas nem tudo me convém eu fazer. Porque eu sei que eu vou pagar o preço lá na frente. Se eu fizer o bem, eu sei que eu vou colher o bem lá na frente. Se eu fizer o mal, com certeza eu vou colher o mal lá na frente. Então, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Então, eu deixo esse versículo, esse capítulo 12 do livro de Romanos,
né? Capítulo 12, versículo 18 em diante, até o 21, para que os irmãos venham meditar, né? Pega a sua Bíblia, meu irmão, abra, medite, olhe essa palavra, leia, tente entender, porque só ler não adianta nada você pegar e ser só ler. Você tem que ler e entender, né? O que quer dizer, o que está querendo dizer os versículos aqui dessa Bíblia. Então pegue a Bíblia, leia, para que você não seja enganado por falsos profetas, por falsos enganadores, né? Tem um monte de enganadores aí, pessoas que enganam os outros a troco de dinheiro, a troco disso, a troco daquilo, né? E aqui não é o nosso caso, não é o meu caso, e eu creio que não é o seu caso, né? Porque eu sei que eu estou falando aqui com filhos e filhas de Deus, né? Então vamos orar para que Deus venha abençoar a nossa noite, né? E que a nossa noite venha ser uma noite de sono tranquilo, sono reparador, para que no outro dia a gente venha acordar sem sono, sem cansaço, para poder ir trabalhar mais um dia, né, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, Pai, nós entramos agora na Sua presença, Senhor, para Te agradecer, meu Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigado por mais um dia, Pai, um dia abençoado, um dia próspero, Senhor, em tudo que nós fizemos hoje, Senhor. Tudo que nós fez hoje foi bom, Senhor, oh meu Pai. Tudo que nós fez hoje foi para a frente, porque o Senhor estava conosco, Senhor. Porque o Senhor fala na Tua palavra, Senhor. Agindo, Deus, quem impedirá? Então, Pai, se o Senhor está agindo na minha vida, na vida daquele, Senhor, que te busca, que ora todas as noites, que ora todas as manhãs quando acorda, Senhor, e que está sempre, Pai, com a rotina espiritual em dia, te buscando, Pai, te adorando, te louvando, Senhor, oh meu Pai. Quem impedirá, Senhor, se o Senhor está conosco, Senhor? Se o Senhor está comigo, se o Senhor está com ele, Senhor, quem impedirá? Nada vai impedir, Senhor. Nada vai impedir o agir do Senhor na vida do teu filho. Nada vai impedir o agir do Senhor na vida da tua filha. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego a vida, Pai, de cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego em tuas mãos para que seja feita a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Meus amados irmãos, fique com Deus, que Deus nos guarde, que Jeová nos abençoe grande e poderosamente. Amém, glória a Deus.